capítulo 7, o arrebatamento da igreja e a parábola das 10 virgens. Preste muita atenção. Alguns usam esta parábola como base bíblica para provar que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Mas ao analisarmos apenas algumas partes fundamentais dessa parábola, vemos que ela corrobora muito mais ao pós-tribulacionismo do que ao pré-tribulacionismo. Diz assim: então o reino do céu será semelhante. Tem que latir. O cachorro tem que latir, tem que incomodar mesmo. É desgraça. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu mereço. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 1 a 13. As virgens simbolizam todos os que querem ser salvos. As virgens nécias simbolizam os bodes, ou seja, todos os que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Resumindo, são ímpios que pensam ser salvos. As virgens prudentes simbolizam todos os crentes verdadeiros. Os que são regenerados são as novas criaturas, os que de fato são salvos. O noivo é o cordeiro. O azeite é uma simbologia ao Espírito Santo. As bodas é o momento da reunião do cordeiro com a igreja, as virgens prudentes, para o matrimônio eterno. A porta é a salvação. O dia é o dia da segunda vinda do Messias em glória. O primeiro ponto muito importante a se analisar é que os versos 5 e 6 definem exatamente se antes ou depois da tribulação o noivo, o cordeiro, virá para buscar a noiva, a igreja. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, verso 5. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro, verso 6. As expressões tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, e meia-noite, denota que será quando as pessoas não estarão esperando. Estarão dormindo em um sono profundo. Isto implica em entender que será no final da grande tribulação e não antes e nem durante, pois, como já vimos anteriormente, será durante a grande tribulação que o mundo estará vivendo em indiferença, preocupados com os cuidados da vida, em comer e beber, e despreocupados com as coisas do Criador, não dando importância para as coisas eternas, mas para as materiais e passageiras. Tanto escrituristicamente quanto racionalmente, é muito mais coerente compreender que a expressão meia-noite no referente ao retorno do Messias não significa que será um evento secreto, invisível,
que só os salvos verão, como sustenta alguns pré-tribulacionistas, mas sim, com toda certeza, que será no momento em que o evento se dará quando não estiverem esperando, no final da grande tribulação, como sustenta o pós-tribulacionismo. O segundo ponto muito importante a se analisar, e que como consequência corrobora muito mais ao pós-tribulacionismo e automaticamente refuta o pré-tribulacionismo, é que quando o noivo, o cordeiro, volta, todas elas, vou repetir, quando o cordeiro volta, todas elas, tanto as nécias quanto as prudentes, ouviram, se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então preste muita atenção. Se o arrebatamento pré-tribulacional fosse bíblico, isso não poderia acontecer. Somente as prudentes deveriam ouvir, se levantar e preparar suas lâmpadas. Vejamos a passagem bíblica. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram poucas, algumas, as prudentes? Não, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 6 e 7. Se todas, ou seja, ímpios e justos, nécias e prudentes, ouviram para encontrar o noivo, o arrebatamento já não pode ser secreto, e nem que só os salvos verão. E ouvirão o Messias voltar, como sustenta o pré-tribulacionismo. Todas elas ouviram, se levantaram e se prepararam para o encontro com o noivo cordeiro. Então, como o arrebatamento da igreja poderia acontecer antes da tribulação, se o pré-tribulacionismo sustenta a tese de que só os salvos estarão preparados para o arrebatamento anterior, e o texto diz que além das prudentes, as nécias também ouvirão e se levantarão e se prepararão para o arrebatamento. A interpretação é muito clara e simples quando tiramos de nossas mentes a ótica e premissa pré-tribulacionista e colocamos a ótica pós-tribulacionista. Pois, quando é dito na parábola que todas aquelas virgens, todos que se consideram crentes, sendo ou não, ouviram, se levantaram e se prepararam para o encontro com o noivo, isso se refere clarissimamente à segunda vinda do Messias no final da grande tribulação. Agora veja essas ligações fantásticas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Verso 6. Conforme diz Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eis o noivo. Todos os povos da terra, as virgens nécias, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, as virgens prudentes. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, eis o noivo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor, sair ao seu encontro nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E fechou-se a porta. Apocalipse 1, 7. Eis que vem, eis o noivo com as nuvens, e todo o olho verá, e todas aquelas virgens, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra, as virgens nécias, se lamentarão sobre ele. E fechou-se a porta. O terceiro ponto, que também apoia o pós-tribulacionismo e automaticamente refuta o pré-tribulacionismo, é que a porta se fecha quando o noivo leva as prudentes para as bodas, assim sendo impossível haver a segunda chance para os que supostamente ficarem. Vejamos a passagem bíblica. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. O texto é tão claro como a água cristalina. Não haverá segunda chance de salvação para os que supostamente ficarem após o suposto arrebatamento pré-tribulacionista.
ou seja, anterior à tribulação. Pois a porta será fechada. A porta é a salvação, ou seja, a chance de salvação será perdida. O pré-tribulacionismo ensina que a parábola das 10 virgens é uma forte base bíblica para corroborar sua tese. Mas a própria parábola diz que, quando o noivo, o cordeiro, voltar, a porta será fechada, impossibilitando, consequentemente, uma hipotética segunda chance de salvação para os que supostamente ficarem na terra após o suposto arrebatamento secreto ou anterior à tribulação. E além do mais, em 1 Tessalonicenses 4,17 diz que haverão cristãos genuínos vivos até o fim da grande tribulação, desmentindo a tese pré-tribulacionista e confirmando com o pós-tribulacionismo definitivamente. Isto tanto é verdade que a parábola continua dizendo: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. A mesmíssima coisa será dita a ele quando voltar em glória em Mateus 7, 21 a 23. E ele responderá da mesmíssima maneira: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia, no dia da sua volta, hão de dizer-me Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Ou seja, essas virgens nécias são todos os bodes que pensam que são salvos, mas que vivem na iniquidade e não serão salvos. Dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer: nunca vos conheci. A mesma coisa que ele vai dizer também a todos os falsos profetas no dia do arrebatamento, quando ele voltar em glória, no final da tribulação. Note que a semelhança entre essas duas passagens é extremamente grande. Fica muito lógico que se trata do mesmo evento, a volta do Messias. Nas duas passagens, os ímpios pedem para entrar nos céus e dizem Senhor, Senhor, como que clamando: por favor, nos deixe entrar no céu. E nas duas passagens, o Messias disse que não as conhecia. Com isso, vemos que esta parábola não nos fornece qualquer base pré-tribulacional, mas sim base ao pós-tribulacionismo. Alguns tentam contra-argumentar dizendo que as virgens nécias não são ímpios, mas a passagem das 10 virgens é narrada ainda dentro do contexto de Mateus 24. Sabemos que o original, no Novo Testamento, não tinha capítulos nem versículos, com a divisão em capítulos e versículos, tais como temos hoje. A passagem das virgens ficou no capítulo 25. Ela é uma, dentre outras ilustrações usadas pelo Senhor para contrastar os salvos dos perdidos. Assim, o Senhor usou de antítese para nos trazer um ensinamento usando as figuras. Aqueles que serão levados no final da grande tribulação, os que serão salvos. Mateus 24, 40. O servo prudente e o servo mau. Mateus 24, 45 a 51. E continuando no capítulo 25, as virgens nécias e as virgens prudentes, até o verso 12. O servo fiel e o servo inútil, do verso 14 ao 30. As ovelhas e os bodes, do verso 31 ao 46. Querer arrancar uma passagem dessas do seu contexto e querer dar um significado diferente daquele que o Senhor quis dar, só levará o leitor para o entendimento equivocado da questão. Diante de todo o contexto, não resta dúvidas: as virgens nécias eram ímpios. Ímpios que vão em templos ou que estão fora de templos, mas que vivem na iniquidade. Não serão salvos, nunca foram, mas pensam que são salvos. Pensarão que serão arrebatados. Pedirão ao Senhor, mas não serão. Tanto isso é verdade que as nécias disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o próprio Messias afirma: não vos conheço. O verbo conhecer, em grego koine, é eido. Segundo o dicionário James Strong, significa ter familiaridade pessoal e relacionamento com. Portanto, as caracteriza como ímpios, pois elas não têm familiaridade pessoal e nem relacionamento com o Messias. Essas são pessoas que estão dentro de templos e que levam o nome do Senhor apenas nos lábios. Nunca foram convertidas, mas são, na verdade, porcas lavadas. Ser ímpio não é questão de obras, mas questão de não ter sido transformado de novo.
Eles são ímpios porque o Messias disse que eram. As virgens nécias são joio. Elas parecem-se com o trigo. Também o próprio Messias diz que não as conhece, portanto são ímpios. Todo joio é ímpio disfarçado aos olhos dos homens, mas não do Senhor. Querer impor conceito estranho à Escritura fará apenas com que você interprete o texto erradamente. Devemos procurar entender qual a mensagem que o Senhor quis dar. Mas se o amigo possui uma teologia própria na cabeça e pretende encaixá-la nessa passagem, pode entendê-la como quiser. Afinal, há quem veja até disco voador no texto bíblico. Creio que o maior problema para a maioria dos pentecostais, não pentecostais e dispensacionalistas entenderem essa questão é que usam a prática de querer impor conceito ao texto bíblico. Querem impor a palavra virgem nesse contexto, o conceito de espiritualmente pura ou de santidade, mas isso é absurdo à luz do texto. A intenção do Senhor era usar de figuras, no caso o casamento, para trazer um ensinamento. No caso, ele falou que em meio a 10 virgens, havia 5 nécias, e que essas ele sequer conhecia. Num processo de interpretação, existem 3 elementos: o escritor, o texto e o leitor. Para alguns, o leitor é o mais importante dentro desse processo. Está vendo aqui? Não existem virgens ímpias. Todas são santas. Então, essas, mesmo o Senhor dizendo que não as conhece, chamando-as de nécias, são ou serão salvas. Esse tipo de metodologia, que não leva em conta o texto e muito menos a intenção do personagem bíblico, só leva o leitor para um entendimento completamente equivocado da questão. Na passagem, a informação é muito clara. Havia 10 mulheres virgens. Elas não tinham ainda contato com outro homem. Por isso eram virgens. Destas, 5 eram conhecidas do Senhor. E no final, no último versículo, o Messias nos revela qual é a essência da parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Incontestavelmente, ele nos exorta a vigiarmos, porque nós não teremos como saber nem o dia nem a hora que ele voltará, devido ao estado que o mundo se encontrará no período tribulacional. Sem Bíblias, sem pregações teocêntricas, sem cultos racionais, uma perseguição implacável à Igreja do Senhor. Assassinatos em massa de cristãos, doenças terríveis criadas em laboratório para reduzir a população mundial, guerras, enfim. Um mundo praticamente quase que sem Deus. Somente os sinais que ele deixou serão nosso guia e relógio. Ao contrário de ensinar um arrebatamento pré-tribulacionista, esta seção das Escrituras nos avisa que muitos da igreja esperarão pelo Messias antes dele vir, ou seja, o pré-tribulacionismo, e que quando o Messias, na realidade, vem após a tribulação, isto é, depois do esperado, eles caem em apostasia. Os pré-tribulacionistas têm sido enganados dentro do cristianismo de que a Bíblia ensina que o Messias os resgatará da tribulação antes da mesma acontecer. Quando a tribulação chegar e eles perceberem que isso não ocorreu, muitos perderão a fé e acharão que o Eterno desistiu deles e por isso não foram arrebatados. Ou ainda pior, que as Escrituras mentiram. Ou seja, a decepção deles os fará se desviarem, cairão no sono da apostasia. Esse é o gravíssimo perigo da interpretação pré-tribulacionista e por isso que eu disse logo no primeiro vídeo da série que o pré-tribulacionismo é uma doutrina de paz e segurança, entre aspas, que pode futuramente vir a destruir a fé de muitos, comprometendo assim a salvação dos mesmos. Em Apocalipse 3:3 lemos: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta passagem claramente se refere ao texto de Mateus 24, 42 a 44. Aqui o Messias está se referindo à igreja de Sardes e indica que ele virá em um momento em que a igreja, em geral, não espera. A implicação da expressão "se não vigiares"
é a de que o Messias virá após a tribulação, ou seja, depois do esperado, e encontrará crentes dormindo em apostasia. É fácil trazer escritos dos primeiros cristãos falando sobre a volta do Messias após o momento de grande tribulação, que assolará a terra. Justino, Irineu, Papias, Tertuliano e muitos outros eram pós-tribulacionistas. É só ler as escrituras de uma maneira simples, sem precisar vê-la como uma grande charada. Peraí, o Senhor não falou tudo, tem coisa por trás dessas palavras. Creia naquilo que está escrito, sem ficar pensando que há enigma por trás de todas as palavras das escrituras. Os textos são claros. Nos próximos estudos aí abordaremos o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos trazer aí vários temas. O capítulo 8, ou seja, o próximo vídeo será bem longo mesmo, porque pretendo abordar, fazer uma exegese de 2 Tessalonicenses 2, verso 1 a 8. Uma exegese completa, uma hermenêutica completa, explicando a passagem tão usada pelos pré-tribulacionistas, onde fala até que aquele que está no meio seja tirado. Aí eles dizem que é o Espírito Santo, ou dizem que é a Igreja Misericórdia, não tem nada a ver com isso. Você vai se apavorar com a exegese que eu vou trazer, porque eu vou trazer nos textos originais, o grego koiné, como foi escrito no Novo Testamento, só para você ter uma noção aqui. Olha só como é que está escrito. Em 2 Tessalonicenses 2, tudo em grego, ok? Tudo em grego. Então nós vamos abordar aqui, você vai ver que falta algumas palavras e que no português foi acrescentado outras palavras. Então você vai até se indignar, você vai ver a torção teológica crassa que fizeram para o português. Manipularam a tradução correta, então ficou muito terrível. E aqui no original, em grego koiné, você vai ver a grande diferença. Ali não diz que é um, ali não diz muita coisa. Você vai ver, o texto na verdade não fala nada. O texto não fala quem é e o que é. O texto não fala. Não fala. Então nós vamos abordar 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8, uma exegese completa de todo o seu contexto, no próximo vídeo, se Deus quiser. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, Romano Marasquim, também no Firmeza da Verdade, para que você não perca mais nenhum vídeo, ative as notificações e é isso. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Graça e paz. Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. A mesmíssima coisa será dita